Placa urgente no Vasco, fim da linha para jogadores no Cruz Maltino. Vamos falar também sobre Ryan iluminado com a camisa da seleção brasileira. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do gigante da colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o seu like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações do legítimo Clube do Povo. Eu agradeço, porque sinto juntamente com você, torcedor, que apesar dos pesares, da situação que encontra-se o Vasco da Gama, juntamos forças para lutar e trazer aqui as informações e acreditar, porque o Vasco é para quem acredita. Acreditamos que o Vasco vai sair dessa situação, dessa condição, apesar de amargar e ter que olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro. E o único motivo de olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro é vir aqui todos os dias durante a Copa do Mundo, jogar, mostrar que esses jogadores, quem está no elenco do Vasco hoje, proporcionou isso. E não é só o Renato, porque uma andorinha não faz verão, já é o que diz o ditado. Mas todos precisam se conscientizar e de alguma forma, na volta do retorno, no jogo contra a Vitória e depois do início do segundo turno, tirar o Vasco dessa situação, desse buraco que é a zona do rebaixamento. Porque o maior perigo de você entrar na zona do rebaixamento é você sair de lá. É você sair de lá. Porque olhar o time na zona do rebaixamento, isso causa o quê? Crise, problema, dor de cabeça, até para contratar é ruim. Como aconteceu em 2023, que o Vasco conseguiu contratar jogadores e na última rodada contra o Bragantino conseguiu se livrar da zona do rebaixamento com aquele cenário, mas pelo menos lá o Ramon ainda bateu na mesa e falou, ó, não vai cair. E não caiu. Será que no mínimo alguém vai passar essa confiança para o torcedor agora? Essa garantia para o torcedor agora? Porque tudo que o torcedor quer é paz, é ser feliz, é ver o Vasco ganhar. Será que alguém vai bater na mesa e vai garantir que o Vasco vai permanecer, vai brigar por algo esse ano? Porque o Renato, ele chega na coletiva, ele fala, não, mas estamos classificados para a Copa do Brasil. Estamos classificados para a Sul-Americana. Beleza, mas a prioridade não era o Campeonato Brasileiro? Explica. Explica para o torcedor que o Vasco vai ficar 40 dias na zona do rebaixamento até acabar a Copa do Mundo. Isso é inadmissível. Uma vitória em São Januário é algo inegociável. Mas está faltando jogadores com essa mentalidade. Jogadores com a mentalidade vencedora. É muito confortável, é muito tranquilo, é muito confortável. E olha, o Vasco tem feito isso aqui, ó, para manter salário em dia, para manter a vida dos jogadores sem esse problema de ter salário atrasado, direito de imagem, salário, tudo muitas vezes até antecipado. E qual é a resposta que os jogadores dão em campo? Essa vergonha em São Januário, perdendo para o Botafogo de virada, perdendo para o Bragantino de goleada, 3-0, e ontem 1-0, um jogo em que o Vasco mais uma vez toma gol de bola aérea, mostrando, escancarando o problema que o Vasco tem no setor defensivo. Isso é inadmissível. E assim, por isso, a movimentação no momento é uma barca. A gente já percebe que o primeiro passo, a primeira coisa que a diretoria já começa a se movimentar é a barca no Vasco. Jogadores que ainda não completaram 13 jogos no Campeonato Brasileiro.
Jogadores que o torcedor já perdeu a paciência. Que o Vasco gastou 105 milhões. Tudo bem que há jogadores que chegaram e conseguiram entregar, mas ainda é muito pouco. Gente, um time não é só 11 em campo, é um elenco. E o Vasco hoje dá para contar nos dedos os jogadores que representam alguma coisa, que entregam alguma coisa. O Andrés Gomes, que não jogou ontem. O Thiago Mendes, que até não fez o seu melhor jogo, mas, cara, é o que entrega. É o que tem dentro do time do Vasco essa mentalidade de vencer, de não negociar o jogo. E os demais, cara, assim, tecnicamente, dentro de campo, não dá mais. A zaga do Vasco hoje não passa nenhuma confiança, não passa nenhuma segurança. É gol todo jogo. Todo jogo o Vasco vai levar um gol. Todo jogo o Vasco é obrigado a empatar ou buscar virar o jogo e ultimamente não tem tido recursos e nem forças para poder virar uma partida. A situação está ficando insustentável. Insustentável. Até quando isso? Até quando? Então tem jogadores ali, Alan Saldívia, Piton, acho que o ciclo, sabe? O ciclo já tem há muito tempo. Já entraram numa zona de conforto. Jogadores que não deu certo. Foi um gasto, foi um investimento no início do ano, mas não fluiu. Já tiveram oportunidades. Brenner, Saldívia, e fora dentro dos outros, estou citando aqui alguns exemplos. Tietê, ou acontece uma reformulação. O que está faltando? Está faltando mais liberdade para o Admar trabalhar? Ou será que o Admar, por exemplo, esses reforços, Brenner, Inestrosa, Saldívia, foram todos jogadores que vieram a pedido do Diniz? Será que por entregada a chave do departamento de futebol nas mãos do Diniz anteriormente, acabou, de certa forma, atrapalhando? Não estou aqui colocando um exemplo. Então está faltando mais esse pulso da parte do Admar em reunir os scouts, porque agora, com dinheiro ou sem dinheiro, meu irmão, se não tem dinheiro, vai a linha do empréstimo, que é o caminho mais viável para o Vasco. Vocês conseguiram trazer o Cuiabano por empréstimo com opção de compra. Vai na linha do empréstimo. Conseguiram trazer o Rojas, o Andrés Gomes, aí comprou o Andrés Gomes, viu que deu certo, foi lá e comprou o Andrés Gomes. Outros jogadores que não funcionaram, que vieram por empréstimo, já viu que não vale a pena, coloca na barca também. Mas façam alguma coisa, vocês têm 40 dias. Eu sei que tem agora o período das férias, mas tem 40 dias para organizar essa janela. E ontem o Renato foi muito transparente enquanto a isso. Claro, o Renato tem a parcela dele de culpa, tem também, porque já se tornou repetitivo nas coletivas. Já se tornou repetitivo. O torcedor quer resultado. E outra coisa, o Renato fala, uma estrutura que esses jogadores têm, salário em dia, não falta nada, cara. Mas tá faltando sim, entrega. Tá faltando essa mentalidade vencedora. E assim, cara, quando a gente olha a questão do dinheiro, a parte financeira, quando o Renato fala que não tem dinheiro, e aí? O Vasco investiu, utilizou todo o valor, porque a gente lembra agora do Rayan. O Rayan ontem estava numa noite iluminada com a camisa da Seleção Brasileira, fez o seu primeiro gol, mérito do Rayan, mérito do Valquimar, da sua mãe. É muito legal, é bom. Se tem uma coisa que nos deu alegria nesse domingo, foi ver o Rayan fazendo o seu primeiro gol com a Seleção Brasileira. Inclusive, daqui a pouco, estaremos rumo à Nova Jersey para acompanhar a chegada da seleção e acompanhar o Rayan também, acompanhar a Seleção Brasileira durante esse período da Copa do Mundo. Então fica colado com a gente. Eu pergunto a você, torcedor, nesse momento, quem você colocaria nessa barca do Vasco? Quem precisa entrar nessa barca e qual é o caminho, qual é o próximo passo? Coloque aqui nos comentários. À tarde, eu volto com mais informações do Vascão, trazendo notícias. O trabalho não para, apesar dos pesares, apesar de estar muito decepcionado, frustrado com essa situação, porque todos nós queremos ver o Vasco bem, cara. O Vasco bem. Eu digo, nesse momento,
É decepcionante mais uma vez. A gente muitas vezes tem um fio de esperança que um dia isso vai acabar. Esse problema crônico vai acabar. Mas a gente está aqui para cobrar, para exigir, inclusive exigir uma coletiva, um retorno da parte da diretoria, uma esperança, um caminho norte para o torcedor em relação ao que vai acontecer após a Copa do Mundo.